Daqui a pouco nós vamos mergulhar na palavra de Deus para tirar delas grandes lições. Esse especificamente é sobre um homem que viveu um grande desafio de ser uma pessoa comum, fazendo coisas incomuns na reconstrução da mais importante de todas as cidades. Há muito dele e há muito de nós nessa história, e é por isso que a Bíblia chega até o nosso momento nos convidando a viver os sonhos de Deus. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente já vai estar junto. Que bom que você está comigo neste momento, é uma alegria para mim poder compartilhar esse momento com você no estudo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é uma extensão da sua graça. Já parou para pensar que na maravilha da bondade de Deus, Ele não nos deixou à deriva aqui? Ele é um Deus conhecido, Ele é revelador, Ele quer se fazer conhecer. Jesus é a grande revelação de Deus, mas nós podemos conhecer a complexidade das coisas, o caminho, o passado, o presente, o futuro, quem nós somos, quem Ele é, que tipo de vida vivemos, a que estamos vivendo hoje e a que viveremos, tudo isso pela maravilha da revelação na Sua palavra. Nós vivemos um mundo complexo, cheio de perguntas difíceis, algumas sem respostas para nós, mas Deus prometeu-nos esperança. Então eu quero te chamar para prestar atenção em uma coisa agora. A Rede Novo Tempo de Comunicação tem a alegria de fazer, dentre as coisas importantes que a gente faz, guia de estudo. O guia de estudo é a alegria de você andar pela palavra de Deus, tendo as mãos guiadas por aquelas pessoas que Deus capacitou com talentos e dons que nos ajudam a tirar mais profundas lições. Esse que eu tenho aqui na mão é um dos mais novos guias de estudos que a gente tem, A Cura do Pecado. Você pode ter esse estudo nas suas mãos com um movimento muito simples. Se você quiser nos mandar uma mensagem, 12 98244 4449. Nos manda uma mensagem pelo WhatsApp, você preenche um cadastro rápido com informações que fazem esse material chegar até a sua casa e simples, você só espera. Ou se quiser falar com a gente, o número para falar com a gente é 0 operadora 12 21 27 3121. Vou repetir, tá bom? 12 21 27 3121 ou entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Você escolhe. A grande notícia disso tudo é que esse material é gratuito. Então você só fala com a gente, você não paga nem o envio e nem o material. Espera na sua casa e já começa a mergulhar nisso com a sua família. Isso será de grande benefício e é muito bom aprender, estudar a Deus, porque Deus nos ilumina na sua palavra. E é nela que a gente vai estudar agora, é da palavra que nós vamos aprender. Eu vou conversar com você sobre Neemias, um homem da reconstrução das muralhas de Jerusalém. E essa não é uma história palestina apenas, essa não é uma história do passado, é uma história do mais importante de todos os livros, falando da mais importante de todas as pessoas, que é Deus e que nos chamou para uma missão importante. Para isso eu te convido a orar comigo, para que Deus nos ilumine. Feche seus olhos se você assim tem o costume. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra. Nela nós queremos andar agora, por ela. Foi a Tua palavra que nos fez existir. Pela Tua palavra tudo existiu. O Senhor falou um dia e mortos voltaram à vida. O Senhor falou e quem não andava passou a andar e quem não tinha nenhum prazer na vida passou a ter. É a Tua palavra que emana e da Tua palavra emana todo o poder. Eu não conheço, Senhor Jesus, nada mais poderoso na minha existência que a Tua palavra. É por isso, Senhor, que eu te peço que nos dê sensibilidade a essa Tua palavra, para que o poder que vem dela esteja em atuação na nossa vida, por Jesus. Amém. O livro de Neemias conta uma história entre histórias. E, por favor, leve isso muito a sério. A Bíblia é uma história entre histórias. Ela sempre nos coloca em dimensões muito maiores do que aquela que os nossos olhos conseguem ver. O livro de Neemias é uma história cheia de risos e cheia de lágrimas. E como na sua vida os risos e as lágrimas estão presentes e algumas vezes
E por que não dizer, né? Na maior parte das vezes nós não escolhemos tanto assim. Mas quando nós olhamos para os nossos risos, para nossas lágrimas e para as pessoas que estão ao nosso redor, elas são um fator de identidade. Me acompanhe no raciocínio e veja se isso não é real. Um dia eu estava no ônibus. O ônibus não tinha saído ainda da rodoviária, do terminal, e eu, pela janela, fiquei fazendo o que muita gente faz, acho que você já fez também, olhando para as pessoas ali e pensando como é a vida. Haviam grupos ali. Os maiores grupos eram grupos de alunos que tinham saído de uma escola, estavam todos uniformizados, então eu deduzi que eram alunos do ensino médio, pelo tipo de idade ali. Aí tinham grupos um pouco menores, idosos, os idosos quase sempre não estavam pequenos, né? Sempre acompanhados de alguém mais novo que eles, um filho, sei lá. E tinha algumas pessoas que pelo jeito, pelo porte, pela roupa que estava usando, pela forma, estavam trabalhando em um lugar que não tinha sol, provavelmente ar-condicionado, gente que trabalhava com administração. Pois bem, uma coisa me chamou a atenção. Quem mais ria era o grupo de adolescentes. E se percebia, e eu percebi, que quanto mais novas eram as pessoas, mais risadas elas davam. E quanto mais velhos eram os grupos, mais sérios eles iam ficando e menos prontos eram os seus sorrisos. Se você for parar para pensar, a risada é característica da pouca idade. Quem tem menos idade ri mais. E a gente vai ficando mais sério com o passar do tempo e vai achando menos graça das coisas. Tal como o riso determina algumas coisas para a gente usa o riso como padrão de normalidade e anormalidade, o choro também. Continua pensando comigo. Se você conhece uma pessoa que ri muito, mas ela ri muito em hora errada, por exemplo, alguém entra dando gargalhadas em um velório ou rindo quando todo mundo está chorando, você identifica pelo excesso de riso que algo ali não está funcionando bem. A gente entende uma patologia por um riso exagerado. Quem nunca ri, também a gente fala assim, não está bem. O choro também. Quando todo mundo riu e alguém chorou, você percebe e fala, não está bem. Ou quando o choro começou e não parou mais, a gente também identifica isso como sinal de anormalidade. Mais do que isso, a gente começa a identificar as pessoas. Você conhece fulano? Aquele que está sempre sorridente, ele vira um fator de identificação. Você conhece e você pode completar com o nome da pessoa que você pensou? Ele está sempre sério e que chora fácil. Pois bem, mais ainda do que isso, quando nós olhamos para os textos bíblicos, eles vão dizer uma coisa que a gente não está gostando muito de pensar, mas que deveria. Aquilo que nos faz sorrir e aquilo que nos faz chorar dizem muito não apenas sobre nós, mas como é o espaço e qual é o tamanho do espaço que o Espírito de Deus está ocupando no nosso coração. Então, de cara, eu digo para você uma coisa. Se eu e você hoje estamos rindo das coisas que Jesus chora, isso é um sintoma muito claro de que o nosso relacionamento com Jesus não está alinhado. Porque você não pode ter um amigo que você chama de amigo íntimo, que ele está chorando enquanto você está rindo. Da mesma forma que as nossas lágrimas, elas podem e devem estar alinhadas com a de Jesus, porque se nós estamos chorando, entristecidos por perdas, por danos e por dores, que Jesus não considera fracasso, é sinal que esse coração não foi colocado no mesmo ritmo que o dele. Um coração que se alinha com o de Cristo é aquele que chora pelos mesmos motivos que Jesus chora. E aquele que se alegra pelos mesmos motivos que Jesus se alegra. E a gente pode perceber isso na Bíblia, um homem grande, importante, um grande personagem da Bíblia, ao chorar pelo espinho na carne, chegou para Jesus e falou assim, eu não aguento mais isso aqui é uma tragédia na minha vida. E Jesus disse, não é não, isso aqui é a razão do seu sucesso, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Um outro olha para Jesus um pouco antes de traí-lo e diz, Senhor, eu estou muito bem. E Deus diz, não está bem não, a sua carne é fraca, um dia eu vou estar num ponto, daqui a pouco, e você vai estar no outro. Pedro, você não está bem quanto você acha que está. Talvez a mais dramática das disfunções de análise ou esse desalinhamento, se é que essa palavra pode ser aplicada, é a igreja de Laodiceia, que ela está sim em desalinho com o que Deus pensa sobre ela. Laodiceia olha para si mesma e fala, estou bem, rico sou e de nada tenho falta, estou rindo à toa, enquanto Deus fala, miserável, pobre, cega, nua, você se alegra pelas coisas que eu não me alegro. Podemos dizer isso para Éfeso também. Éfeso, você está odiando a mesma coisa que eu, mas não está amando as mesmas coisas que eu. Você não está bem. A história de Neemias começa com um homem, uma informação
e um choro. O livro começa assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Eu quero trabalhar essa informação daqui a alguns minutos, mas eu gostaria que você anotasse, se você tem esse costume, mas preste muita atenção. Capítulo 1, verso 1 do livro de Neemias. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã. No capítulo 2 do livro de Neemias, verso 1, diz: no mês de Nisã, do 20º ano do rei Artaxerxes. O ano é o mesmo, mas há 4 meses de diferença. E essa informação vai ser muito importante para aquilo que nós vamos analisar daqui a pouco. Continua comigo. Capítulo 1, verso 2 diz: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Por favor, note o peso das palavras do verso 4. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. No momento em que Neemias ouve as palavras das notícias de Jerusalém, Neemias se assenta e chora e para de comer e ora. Note, isso é importante, por isso vou repetir. Quando ouvi essas coisas, ele ouviu, sentou-se, chorou, lamentou, jejuou, mas toda a história desse ponto para frente não aconteceria se ele não tivesse feito a última coisa descrita no livro. Nesse verso, depois que ele jejuou, ele orou. Agora vamos pensar, porque eu disse que essa é uma história entre histórias. Não começou aí. Neemias está localizado nos livros históricos da Bíblia. Os livros históricos começam com Josué. E aí você pode fazer a lista: Josué, Juízes, Rute, os 2 livros de Samuel, os 2 livros de os 2 reis, os 2 livros de crônicas. Esdras, Neemias e Ester fazem parte de um grupo de livros históricos que estão depois do cativeiro. Vou explicar o que é isso de uma maneira muito rápida, tentando dizer isso. O povo de Israel tem uma aliança para com Deus. É importante entendermos isso. Uma aliança é mais do que uma promessa. Se eu faço uma promessa para você, você cobra de mim essa promessa. Simples assim. Então, quando você chamar Deus de Deus da promessa, lembre-se, mais que ser o Deus da promessa, Ele é o Deus da aliança. Porque uma aliança envolve um contrato entre 2 partes. Existe aquele que faz aliança e espera do outro uma parte dessa aliança também. Deus tem uma aliança com o seu povo. Muitas vezes entendemos Deus apenas como Deus das promessas e não é isso. Algumas promessas de Deus estão condicionadas a algumas atitudes humanas porque Deus está nos conduzindo. A aliança de Deus com Israel envolvia Israel ter uma posse de uma terra que era estrategicamente usada para a proclamação das virtudes do reino de Deus para esse mundo que precisa de um povo representando para chamar a atenção para o Salvador. Tem a prosperidade, as condições de vida nessa terra e o poder de Deus colocado ali numa vida que representa a presença de Deus no seu povo. O que Deus espera do seu povo, em essência, Deus espera do seu povo uma fidelidade a Ele e à missão que lhes confiou. Quando o povo vai para essa terra, ele vai rompendo e desligando-se da sua parte. Quando Israel se recusa a conquistar as demais partes da terra, ele recusa a sua própria missão. E ele vai recusando uma fidelidade, vive uma vida de uma relação, na palavra dos profetas, prostituída. E agora Deus é deixado, Israel rompe com a aliança, Deus refaz, Deus é apaixonado na descrição dele mesmo no Antigo Testamento. Ele busca seu povo, ele reconstrói a aliança, ele clama, ele tenta conquistar o tempo todo o amor de seu povo. Ele manda profetas, ele manda tudo, mas por favor atente. Deus é um Deus que não desiste. Se a porta que eu deixar para Jesus passar, e a única porta que eu deixar para Jesus passar para a minha transformação for a porta da dor, Deus não vai fechar essa porta. Ele vai passar por essa porta. Israel deixou o cativeiro como última alternativa e Deus aproveitou a alternativa. Mas na aliança que Deus faz com Israel, não há surpresas. Deus faz: se você fizer isso, eu vou fazer isso para te conquistar.
tão certo que eu vou te mandar e vou te desterrar para te consertar, como eu vou te trazer de volta. E vou fazer de você aquilo que eu pensei sobre você. Então, nessa história de traição, Deus reconquista Israel, proporcionando a Israel a experiência de ser desterrado, de viver uma vida como eles escolheram. E agora Israel é levado para viver um outro reino, estando agora sujeitos a uma outra nação, e eles vão para a Babilônia. Depois que o Império Babilônio passou, o mundo experimentou o mundo conhecido, oriental, o domínio persa. E Neemias está agora no domínio persa, ele está na cidadela de Suzã, que é o palácio de inverno dos reis persas. Você percebe que a história de Esther também está lá. Esther, Neemias, Esdras são livros escritos nesse contexto, depois que o período de cativeiro passou. Mas uma coisa é acabar o cativeiro. Agora é o momento de reconstruir a cidade. Então acrescente para isso mais uma informação. Aquela terra é chamada por muitos até hoje de Terra Santa. Mas a santidade, a importância, a relevância da terra está mais concentrada em uma que é a principal e maior cidade, que é a cidade de Jerusalém. Jerusalém só é uma cidade muito importante porque há um imóvel que é o mais importante da cidade. O templo. O templo é o lugar onde Deus emana a sua presença e é no templo que existe lá todo o ritual onde se compreende a salvação. É lá que o cordeiro morre, é de lá que o pecador sai alegre porque ele foi substituído, é lá que está a arca, é lá que está a lei, é de lá que Deus fala, é o sinal da presença de Deus com o seu povo. Mais uma informação. Se Jeremias ou Neemias está vivendo nesse tempo, e o texto fala com muita clareza o tempo que ele está vivendo, no 20º ano que ele está na cidadela de Suzã, isso significa que Neemias não nasceu em Jerusalém. Talvez os seus bisavós tivessem ouvido os profetas, mas mesmo assim ele está distante. Neemias está chorando por uma cidade onde ele nunca pisou, ele nunca viveu. Ele não foi, como Daniel, cativo de lá. Ele não foi de Jerusalém para a Babilônia e lá em Babilônia ele chorou, descrevendo como eram as ruas, como era a infância, o cheiro do pão em Jerusalém, os amigos ou as brincadeiras que ele vivia lá. Não, Neemias não tem essa experiência, ele já nasceu fora de Jerusalém. Quando Neemias nasceu, o cativeiro já estava acontecendo. Ele está dizendo de um fenômeno real que acontece comigo. E eu acho muito, muito, muito feliz, meu coração bate torto quando eu escuto e leio Neemias dizendo aqui. Porque eu também sinto uma saudade esquisita, porque eu já chorei querendo estar em Jerusalém, de uma cidade que eu imagino como seja, mas eu nunca pisei lá. Você fala de céu, e eu sei que você já deve ter falado de céu muitas vezes, ouvido e cantado sobre céus. Enquanto eu falo com você, minha mente aqui ferve de tantos hinos sobre o lar eterno, da qual sentimos saudade e nunca estivemos. Porque há uma coisa muito importante na fé. A fé nos conecta quando abre os nossos olhos para uma realidade não vista, enquanto ela milita contra as ilusões do pecado. Ao contrário do que cientificamente, quando a ciência mal colocada diz, a fé nos coloca numa posição de compreendermos a verdade. A verdade é que quando nós olhamos tudo pela maneira material e carnal, nós vamos ver as coisas de maneira muito limitada. Ou seja, eu não consigo ver a realidade do céu, a realidade dos anjos, a realidade de um mundo sem pecado. Mas o único lugar do universo onde existe pecado é este. E se eu conheço tudo sobre esta realidade de pecado e nada sobre a realidade fora deste mundo, significa que a minha compreensão da realidade é ínfima. Eu não compreendo nada. Entende? Quando nós olhamos para as coisas apenas de forma material e carnal, nós compreendemos uma partícula de todas as coisas. Mas quando compreendemos as coisas pelos olhos da fé, a nossa visão amplia-se consideravelmente. Jerusalém é uma cidade vista para além do material, para além dos recursos humanos. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que a mente não consegue imaginar é o que Deus revela. Não apenas Jerusalém, mas toda a realidade para além do laboratório. Neemias sente saudade de uma cidade que ele nunca pisou, mas é real e mais concreta do que Suzã. Neemias diz para mim uma coisa aqui e para você também. Anote essa frase porque ela é muito importante. Na história da humanidade, na história do plano da redenção, as pessoas que se importam fizeram muito mais coisas do que as pessoas que quiseram ser importantes. Neemias não é um homem querendo ser importante.
Neemias é um homem que se importa. E ele se importou a ponto de chorar pelo mesmo motivo que Jesus chora. As lágrimas que escorreram do rosto de Neemias são as lágrimas de Jesus, porque eu conheço um outro texto que você também conhece, curto, tremendamente significativo, com 2 palavras. Jesus chorou. Antes de escrever ali, Jesus chorou, há uma outra descrição. Jerusalém, Jerusalém, começa, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te juntar, como a galinha junta os pintinhos, mas você não quis. Eis que a sua casa ficará deserta, porque você não conheceu o dia da sua visitação. Das 2 vezes descritas na Bíblia, onde há um Jesus chorando, onde o seu espírito revolve-se dentro dele, há uma indignação em todos os choros. Jesus se indigna diante do túmulo de Lázaro e a sua indignação o leva a volver-se dentro de si pela realidade da tristeza que a morte causa como um intruso no seu universo. Agora Jesus volve-se dentro dele, de lá de cima, olhando para Jerusalém, Jesus chora por Jerusalém, vê suas paredes derrubadas, ele vê seus muros caídos, ele vê o significado daquela cidade caindo porque alguns em Jerusalém não souberam do significado que do trono do universo aquela cidade teve. Neemias chora por Jerusalém. Neemias chora as lágrimas de Jesus. Eu não consigo, como ser humano, e nenhum outro fora eu também, consegue diminuir a realidade que Jesus está nos trazendo dessas palavras. O Espírito hoje anda entre nós, procurando por pessoas que chorem pelas mesmas coisas que Jesus chora. Jesus quer pessoas que se importem como Ele se importa, pelas coisas que Ele se importa. Neemias se importou a ponto de querer saber. Ele pergunta assim que vê, como está Jerusalém? Neemias se importou a ponto de chorar. Ele se lamenta profundamente, mas mais do que isso, Neemias se importou a ponto de orar. Ele vai e clama a Deus. No capítulo 1, verso 5, diz, então eu disse, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança, mas não é só isso. A misericórdia com os que te amam e obedecem teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos, às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, e de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O verso 10 caminha para o final da oração dizendo, esses são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Eu preciso dizer algumas coisas antes de terminar. A primeira é que Neemias nos ensina a orar poderosamente. Você me faz o favor? Anote essa frase. Pega uma caneta, anota aí do lado da sua Bíblia, na capa da sua Bíblia, tweete, poste, grave, borde num pano de prato, escreva, decore, mas por favor, leve a sério essa frase. As nossas orações passam a ter poder quando buscamos a Deus por causa dele e não por nossa causa. Vou repetir, tá bom? A sua oração, a minha oração, ela somente é uma oração poderosa quando buscamos a Deus por causa dele e não somente por nossa causa. Queremos viver uma vida de oração poderosa,
Mas quando nós analisamos o conteúdo da nossa oração, Deus não está presente nela. Somente os nossos desejos, os nossos planos, os nossos sonhos. Enquanto Deus passa o tempo todo dizendo que não abençoa os nossos planos, os nossos desejos, os nossos sonhos, porque a tragédia da nossa vida está exatamente em vivermos os nossos desejos, os nossos planos, os nossos sonhos. Não se pede para Deus abençoar os nossos planos quando Deus o tempo todo está dizendo que tem um plano para nós. Quando você pede para Deus abençoar seus planos, a bênção de Deus está em destruir os seus planos e substituí-lo pelos planos dele. Neemias, Josué, Abraão e os homens poderosos de oração na Bíblia, Moisés e Daniel, oram e alinham-se num ponto em comum. Quando Josué está orando, depois que eles tiveram aquela derrota cachapante em Ai, ele fala: Senhor, é sobre a tua glória que nós estamos falando. É sobre o teu plano, como o teu povo vai passar por uma vergonha dessa e parecer para o mundo todo que teu plano falhou. Moisés, quando ora, fala: Senhor, este teu povo, se a tua presença não vai conosco, não me faça subir desse lugar. É sobre ti que eu estou falando, é sobre a tua glória que eu estou falando. Quando Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló, ele fala: Senhor, é sobre a tua justiça que eu estou falando. Não vai haver justiça e não fará justiça o juiz de toda a terra. Quando Daniel ora para interpretar o sonho, ele interpreta um sonho vivendo aquele sonho. E agora Neemias fala: Senhor, é sobre o teu projeto, é sobre o teu plano, tua justiça, é sobre a tua glória. E Neemias nos convida a sermos intercessores poderosos, mas o intercessor poderoso, ele é o intercessor representando os desejos e a vontade daquele que ele está aqui para representar. Há mais uma lição muito importante dessa relação aqui. No capítulo 2, verso 1, diz que no mês de Nisan, isso significa que Neemias, ele chorou, ele jejuou e ele orou. E ele levou 4 meses fazendo isso. Diante dele estava aquele que mandou parar a reconstrução dos muros. Sim, o rei, este rei foi aquele, o rei Artaxerxes, que se você vê no livro de Esdras, foi o que mandou parar a reconstrução do muro. Agora ele vai falar para um homem que pode muito, mas ele só foi confiante ao falar com o rei que pode muito, porque antes disso ele passou 4 meses falando com o rei que pode tudo. Sim, Neemias foi procurar a única pessoa perto dele que amava Jerusalém mais do que ele. E por isso ele se tornou tão importante. E por último, há uma informação aqui que tem tudo a ver com você. Neemias é copeiro do rei. Um copeiro, sejamos honestos, é a pessoa inábil, desabilitada, não recomendada para conduzir e liderar um processo de reconstrução de um muro. O que um copeiro entende de muro? Como um copeiro vai produzir liderança e ter um mínimo de know-how para uma tarefa tanto grande como essa? Só tem uma coisa que recomenda Neemias para liderar uma história dessa tão importante. E não é o fato dele ser copeiro. É o fato dele estar disposto. Deus hoje procura pessoas que se importem, que se alegrem pelos mesmos motivos que ele e que estejam dispostos a agir. Eu vou orar para que Deus conceda a você e a mim neste momento o que ele concedeu para Neemias. A história que começou com choro termina com esse grande homem de Deus dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. Querido Deus, dá-nos essa perspectiva de chorar pelos mesmos motivos que o Senhor chora, mas também sabermos que podemos nos alegrar pelos mesmos motivos que o Senhor se alegra, que a nossa realização na vida é termos certeza que cada segundo estamos alinhados no Teu pensamento, que Teu pensamento seja o nosso lugar correto, em nome de Jesus. Amém.